Olá, pessoal. Estamos aqui de volta com a Dani, né. A Dani voltou Olá! para terminar o episódio que a gente começou, e a gente falou bastante da vida da Dani no outro episódio, no primeiro episódio, e ficou muita o que faltou para basicamente foi a segunda parte da vida dela de quando ela mudou para Cork, né. Uhum. E E a gente vai falar disso, mas primeiro eu queria dar um oi pra Dani, perguntar como é que ela tá, né. Falei como é que foram os seus últimos dias, Dani, e depois eu queria falar de uma novidade que a Dani tem também. Oi, obrigada por me ter de volta aqui, depois de tanto tempo a gente conseguiu. Tem sido bem Difícil, né? eu tô eu a minha vida tem sido bem intensa ultimamente, bem intensa, com o voleibol, né, que agora eu sou uma coach do voleibol, então isso está tirando bastante do meu tempo, numa bom sentido, né, porque eu gosto muito Uhum. disso. E a gente está agora, organizando como que fala? Fundraiser. Como que fala em Ai, que português? legal. Fundraiser. É. Eh, um eu vou olhar aqui. Eu É, a gente vai fazer uma Olá. rifa, tá fazendo uma rifa. Como que chama? Ah, você tá procurando. É. Então, vai ser uma rifa, uma Sim. pessoa doou uma bicicleta Espera elétrica aí que eu vou ver aqui. para ser como eu falo, o prêmio principal. E aí a gente está arrecadando bastante, assim, prêmios aqui na nossa área aqui na comunidade, em farmácias, Seria supermercado, tudo. arrecadação de Arrecadação. meu Deus, essa porra Parece que não falando tem, né, o português nome. e espanhol, né, tipo. Mas Não, é no como se fosse é uma é como arrecadação, se uma beneficente, né, uma coisa beneficente. é, Porque, assim, o nosso clube é totalmente, assim, não faz dinheiro, sabe, cada pessoa paga, mas o dinheiro que vem é só para pagar a quadra que a gente usa. Então, como todo sim, mundo ali está fazendo um trabalho, bem dizer, voluntário, e graças a Deus, Deus me mandou bastante pessoas para fazer parte do nosso time, do nosso grupo, então está todo mundo trabalhando para conseguir, conseguir um dinheiro para a gente comprar os uniformes, para a gente comprar mais bolas, essas coisas assim, porque o clube está crescendo, né. E então nós estamos empolgados com isso, e que o tempo está legal, sendo tomado por tudo isso também. que É. legal, gente. Hum. Então Hum. tá bem busy a vida da Dani, né, já é busy normalmente, né, com a Ah, vida de isso sem contar mãe todas as outras coisas, é, né, a vida terapia, de não sei mãe o quê, solo não é das melhores. não, não. Nossa, E Dani, não para você mesmo. você vai começar ou pelo menos tem a a ideia, né, de começar um podcast também, né, que eu achei muito Uhum. legal. Pois é, E e você sabe fala que tem o canal do YouTube, sim, e o canal é a minha paixão, só que, assim, é uma fala o paixão que eu nome do também não tenho canal muito aí. tempo. Então, o nome do canal é Mães de Muitas Viagens, que tem já faz mais de 10 anos esse canal. Só que assim, eu fiz o canal só porque eu queria deixar registrado as coisas que eu estava fazendo, sabe, não era assim, na época, né, não era uma coisa que eu queria crescer e tudo mais. E com o Fazer uma tempo pergunta, fale. você tinha os 2 canais na época do Kinsella Bunch ou Eu tinha esse daí também na os época do dois? Quinze Levante, Ah, tá. esse ficou durante a Quinze Levante também, mas eu, assim, eu só fazia em português e fazia, assim, muito pouco, porque o Ah, Quince tá. Labante quem fazia mesmo era o meu ex-marido. Era o mesmo, entendi. Eu era só uma, protagonista. Aham. Nem protagonista não era, ele era o protagonista, eu era mais, Uhum. assim, tipo, uma outra que ficava ali, né, mas, Sim, era esse parte. canal eu era parte do elenco, mas não era o papel principal. Mas no meu canal, Mãe de Muitas Viagens, eu sou o papel principal. Sim, E eu conheço, né, eu já assisti vários só que vídeos. só que meu papel principal é difícil, porque o meu papel principal está sempre trabalhando com outras coisas. Mas só que eu quero voltar com o canal, mas ao mesmo tempo eu sempre tive vontade de ter um podcast. Desde que podcast era ainda, sabe, no comecinho de Aham, podcast, que as pessoas começaram a fazer, sim. sempre quis fazer, até quis fazer uma vez com meu marido na época.
mas a gente nunca teve o tempo certo e graças a Deus a gente nunca fez. Mas hoje eu estava conversando com uma amiga minha recentemente, uma amiga que atualmente mora na Irlanda do Norte, mas eu conheci ela há muito tempo atrás, aqui na Irlanda. Meu primeiro ano, não, primeiro ano nem foi não, foi em 2004 eu conheci ela. Eu estava Uhum. grávida, minha primeira bebê, tinha começado a trabalhar num call center lá em Ai. Dublin, Dublin Tree, em Clontarf, no Business Park. Aham. E aí, ainda quando a Varig existia, eu trabalhava na parte de reservas de voo, com a Varig, com a Lufthansa, na área de português. E ela foi a que fez a entrevista para eu trabalhar lá, então a gente ficou meio que amiga. Ah, E ela legal. sempre passava, sabe, e ela é uma pessoa, assim, maravilhosa, sabe aquele tipo de gente super legal? Sempre, Uhum. sempre com um sorriso no rosto. Ela é escocesa, Sim. e ela tinha um namorado irlandês. E ela vinha na minha mesa, quando eu estava trabalhando, e perguntava como que tá indo, se tá gostando, você gosta do seu time, não sei o quê. E eu sempre tinha uma bíblia na minha mesa, Ah, que eu gostava de ler um versículo, alguma coisa quando estava sem colo, sabe. E um dia ela me perguntou: "Ah, o que que é isso?", né, eu falei: "Ah, é que eu gosto de ler, assim, tem umas coisas". "Ah, interessante", né. Aí ela começou, tipo, né, perguntar as coisas. Então sempre ela vinha e perguntava sobre a minha igreja, sobre Deus, sobre não sei o quê. E o namorado dela, ele era cantor de heavy metal, de música rock mesmo. E ele uhum. estava fazendo um tour nos Estados Unidos, então ela estava sozinha por um ano. E Entendi. e aí, estava perto do Thanksgiving, novembro, a Uhum. nossa igreja, o pastor era americano, e a gente ia fazer uma reunião de Thanksgiving, eu estava super grávida, e eu perguntei para ela: "Você não quer ir com a gente? Vamos com a gente no na Thanksgiving, É. vai ser super, informal, vai ser uma janta, todo mundo tá trazendo alguma coisa". "Ai, eu não tenho nada para fazer, vou". E aí nós fomos, ela foi com a gente para a igreja, começou a ir, começou a gostar, começou a conhecer um monte de gente. E e aí, mas isso foi mais ou menos em novembro de 2004. Sim. Em março, na época da Páscoa de 2005, ela se converteu. E Ah, gostou, se aí encontrou. gostou mesmo, ela se encontrou Jesus. E aí ela ligou para o namorado, contou para o namorado que ela tinha se convertido, ele ficou muito bravo mesmo, Sério? Ele ficou bravo? muito bravo, porque assim, ele era irlandês, católico, super católico, É. Ele era católico? e Era bem assim católico? Porque não, não, era católico assim, ele porque era o irlandês, né. o irlandês tem eles falam que são católicos, mas eles também têm uma rejeição muito grande hoje em dia, né. É, mas não é assim, eu acho que era tipo assim, para ele, que isso quer dizer? Porque ela falou assim para ele: Sim. "Ai, eu dei minha vida para Jesus", né. Na cabeça dele, ele Uhum. nunca tinha ouvido esse tipo de conversa, Sim, mesmo sim. sendo Achou que era católico, freira. católico assim, né. Porque ela podia falar assim: "Ah, eu vou começar a ir na missa mais", né. Aí eu acho que ele não ia ficar tão, assim, desesperado, mas eu acho que na cabeça dele, assim: "Nossa, eu deixei você por um ano, você já está sendo, É, ele não brainwashed", entendeu, como que né. fala? Na É, cabeça dele provavelmente ela estava pensando, estava sendo, lavagem cerebral, né, dessa sim. pessoa que ele nem conhecia, porque eu não conhecia ele ainda, eu só tinha ouvido falar dele, né. E aí, ele voltou, né, pra do tour dele lá, e ficou super preocupado e começou a vir na igreja com ela. Só que assim, Vamos ele ver o que que é começou isso, né. Só que assim, ele começou a vir na igreja com ela, só que ele era bem assim, skeptical, como que fala skeptical? Cético. Cético? Ele não, eu não sei, eu nunca ouvi essa Eu palavra. acho que é cético, é. Ele tipo assim, ele não acreditava muito, mas também não Sim, desacreditava, começou é, só que como a gente conversou sobre isso, né, todas as igrejas têm, né, as pessoas que são mais julgadoras e tudo mais, então houve muito disso, assim: "Ai, você tem que largar dele, porque ele não vai ser bom para você, ele vai te tirar da e não, você não vai deixar você ser, né, se teve aproximar de muito isso Jesus". pra ela? Existia muito disso, porque como ele ficou fora por Hum, tanto tempo, ela hum, fez amizade com muita gente. Então, assim, sim. muito das pessoas falavam para ela, né: "Seria melhor que você ficasse sozinha para você poder Ai, focar na coitada. sua vida espiritual", né. E Uhum. ela estava com ele por 8 anos, eles já moravam junto Não, tudo.
É. Não E é aí, exatamente esse o caminho, né. não era bem esse o caminho. Só que Hum, daí ele voltou para cá e eles foram morar em Monaghan, porque ele é de Monaghan. uhum. E lá ela começou a fazer parte de uma igreja lá, e ele começou a ir, e ele se converteu. E Olha, aí tá vendo? se converteu, eles casaram, um casamento lindo, até fui no casamento deles, eu li uma passagem no casamento deles, Que e legal. ele começou a escrever, música para Jesus. E aí ele É. formou uma banda na época que se chamava The Remission Flow. E que ficou super popular aqui na Irlanda, porque na Irlanda a igreja evangélica não é tão popular que nem nos Estados Sim, Unidos e tudo mais. Então, assim, imagina um grupo cristão irlandês é, cantando. Então foi muito legal, eles fizeram muitos shows, tudo. Só que sim. Uma daí, comunidade pequena houve o já, né. interesse. E então, e como eles eram muito bom, houve o interesse e ele recebeu uma proposta de mudar para Nashville, lá nos Estados Unidos, Olha, para Nashville, para ele para quem começar. trabalha com música, né. Mas daí eles cresceram muito, tanto é que eu falei para você, eles viraram We Are Hum, Messengers lá nos Estados Unidos, e eles uhum. moraram lá, eu acho que eles moraram lá uns 6, 7 anos, já faz muito tempo que eles moraram lá. Voltaram para cá esse ano, para a Irlanda. E então, assim, E ele ela voltou voltou também? com a voltou, só que assim, ele vem quando ele não está fazendo tour lá, ele fica com ela, com as crianças, Entendi. mas aí ele vai para o tour. Então, eles têm tour na época do verão, Uhum. agora ele está na Irlanda no momento, ele vai ficar até depois do Natal, daí ele volta para lá por um tempo. Mas ela preferiu ficar aqui, porque aqui tem a família dele, né, que eles são bem próximos, que ajuda bastante, e eles gostam da Irlanda muito mais do que dos Estados Unidos. Sim. Então, e essa é a Heidi, essa é a pessoa que, eu quero fazer o podcast com. Porque a gente, assim, foi ela e ele que fizeram aquela vaquinha para mim quando eu fiquei homeless. Ah, tá. É. Ele ia Putz, lá nos shows dele, lá nos Estados Unidos, nos shows dele, ele contava a minha história. E cara, que desculpa. legal. É, e eles fizeram a vaquinha para mim. E, assim, É, eles realmente me acolheram, mas eles sabem a minha história do começo, sabe, de tudo que foi acontecendo e tudo. Uhum. Então, assim, toda vez que eu converso com ela, é assim, a gente fica, assim, meses sem conversar. Quando a gente conversa, é aquela conversa, assim, que, sabe, flui, É, parece que a gente flui, nunca é. parou de falar. Uhum, E e aí eu estava falando com ela, porque, assim, apesar dela ser casada e tudo mais, as nossas histórias, assim, são um pouquinho parecidas, no sentido de que ela tá sempre sozinha com as crianças, porque como ele é cantor, ele uhum, viaja muito. Então, assim, a gente às vezes eu e ela conversava, falava assim: "Ai, eu queria tanto poder fazer alguma coisa que não é relacionada com criança, uhum, fazer uhum, alguma eu coisa que é sei. só pra gente, né". É, Então, nesse ponto, a gente tem bastante similaridades, né, a gente falou: "Vamos conversar sobre". Então a gente vai, dar um tema para nós mesmas, para a gente, aprender. Tipo, falar sim. sobre mulheres da Bíblia, alguma coisa assim. Aí nós 2 fazemos o nosso homework em casa, e a gente se encontra para falar o que que eu aprendi e o que que ela aprendeu, e a gente vai fazer isso, uma conversa Isso é em bem inglês. legal, bem legal. Eu estava falando com a Dani Uhum. um pouquinho antes da gente começar, né, Dani, que, é assim, por mais que eu não seja cristã, eu acho a sua visão, Uhum. para mim, uma visão que eu consigo ouvir sobre, eu consigo conversar, entendeu? O jeito Uhum. que você Uhum. expressa a sua religiosidade, eu acho lindo, assim, eu acho muito bonito. Porque Hum. eu não me Obrigada. sinto pressionada a nada, você fala de uma forma tão Uhum. bonita e tão Uhum. pessoal, né, que você deixa a gente confortável. Então eu achei isso muito interessante, você fazer isso com uma amiga sua, porque vai ser Hum. uma perspectiva muito legal, tanto para Uhum. quem é religioso, quanto para quem não é. Então eu acho Mas que eu vou falar seria uma muito coisa, legal. e para chegar onde eu tô agora, que você fala assim, né, É, demorou, sabe. sim. Porque, assim, eu, eu sou uma pessoa que quando eu gosto de alguma coisa, eu sou muito passionate, né. Uhum, E com Deus, isso aconteceu comigo muito, assim, principalmente porque o marido que eu casei uhum. por causa disso. Era isso que me atraía nele, essa Sim. espiritualidade, essa coisa de falar de Jesus e tudo. Então eu passei por uma fase que eu era bem, assim, at your face, sabe. De Mas eu você não sabe que isso eu acho que é bonito, você Aham. veio de um
de um background, né, de uma criação bastante tradicional, bastante Uhum. conservadora, né, Uhum, uhum, religiosa, assim, bastante fechada até, né. uhum, E mesmo com tudo o que aconteceu com você, sabe, com mesmo você indo em você morou com uma comunidade extremamente religiosa, você, uhum, sabe, várias coisas, você foi para vários lugares, você ainda leva essa coisa forte com você dentro do seu coração, mas você mudou uhum. a perspectiva também, você Sim. hoje você não você consegue ver outros lados, né, sem perder Uhum. essa essência. E isso É, que eu acho isso muito legal, eu né. acho, assim, uma coisa que todo cristão deveria, né, eu não sei, na minha opinião, todo Sim. cristão deveria pensar nisso. Não sou eu que convenço a pessoa, é Deus. Então eu falo o que está no meu coração, eu falo o que Deus Uhum. está fazendo na minha vida, mas quem vai tocar no seu coração não vai ser eu, vai ser Deus. Então, se o Espírito Santo fazer o trabalho dele, eu não preciso fazer o meu, e ele sempre faz o trabalho dele. Você ouve Uhum. histórias como nessa história que eu acabei de contar de você, do meu amigo, o Darren com a Heidi. Totalmente o Espírito Santo, porque ele estava certo Não que ela é. estava no caminho errado, que ela não deveria fazer isso, que ela estava sendo e hoje, assim, você escuta se você procurar no Instagram deles, escuta as coisas que ele fala. E a música dele é tão real, não é essas músicas assim, sabe, só: "Ai, Deus, eu te amo", não sei o quê. Não, é vida real, sabe. Sim, Uma das sim. músicas dele chama "Maybe It's Okay to Not Be Okay". Assim, Olha, ajuda a música dele ajudou tanta legal. gente que passou por Hum, fases de, pensamentos suicidas, essas coisas assim, muita gente sim, que estava sim. em lugares muito ruins mesmo, que Uhum. ajudou eles, mas eu acho que você só consegue realmente poder passar esse tipo de mensagem quando você viveu tudo isso, entendeu? É, E eu acredito que muitas vezes os cristãos que só prega, 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 que quer que você mude, que você faça, são pessoas que realmente não viveram isso, fica não de realmente eu experimentaram. posso falar, né, de uma experiência de alguém que não é cristão, que já ouviu muita coisa e Uhum, você foi a pessoa que mais me tocou nesse sentido, mas não assim de uhum, me converter, eu não sei se isso seria possível hoje em dia, mas eu uhum, também não me f antes eu me fechava muito, né, depois que comecei a uhum, conversar com você, eu tô mais aberta, mas eu nunca fui uma pessoa fechada pra isso também, então assim, acho que aham, ajuda. uhum, uhum. Mas eu não coloco mais aquele eu não tenho mais aquele medo, aquele bloqueio de: "Ai, Aquele putz, eu muro, sou né. cristã, Uhum, eu tenho que tomar cuidado, eu não posso falar disso", sabe, eu fico meio, né, com você aham. não tem nada disso. Ai, que E legal. é, eu falo assim, eu pela minha própria experiência, eu acho que às vezes muitas dessas pregações são rasas, tá. Uhum, Eu sinto uhum, que muita dessas coisas que às vezes as pessoas falam são muito rasas, né. uhum, Obviamente que às vezes você tem uma pessoa ou outra que você vê que realmente a pessoa tá falando do coração, mas a maioria eu sinto que é muito raso, né. uhum, E que nem eu te uhum, falei antes já, né, eu acho que para converter para qualquer coisa, não só para o cristianismo, não só para tudo, eu uhum. acho que você tem que viver alguma coisa ali que vai te tocar e vai te mudar. Que foi o que aconteceu comigo, mas Aham. não para a parte cristã, né. E eu acho que a única Uhum. forma de você conseguir realmente entender a religião ou entender uma fé, é quando algo realmente acontece que vai te tocar. E isso não tem discurso nenhum no mundo que vai te converter, Não. né, Mm-mm. porque, Uhum. ele vem de fora e normalmente a fé eu acredito que ela nasce de dentro, né, É, é pessoal. mas, até assim, quando a gente vê na Bíblia, muitos testemunhos assim, de pessoas famosas da Bíblia, da nossas famosas para os cristãos, né, Aham. tipo Paulo, Eu cresci assim, em família vários cristã, então eu sei disso. é, eu falo famosa. Eu sei de Nossa, algumas pessoas no famosas. no ciclo cristão, a gente fala: "Nossa, o É, Paulo, né". O Paulo, é. ele nossa, ele era um perseguidor de Jesus, perseguidor das pessoas que seguiam Ah, Jesus. Ele matava, ele mandava matar os que seguiam a Jesus. E o que aconteceu? olha. Deus fez ele ficar cego, cego,
apareceu um anjo, ficou cego, e aí ele falou: "Mas quem é você, Deus? Por que que você está fazendo Senhor", né, ele fala: "Quem é o Senhor?". Aí ele fala assim: "Eu sou aquele que você está perseguindo". E ele só conseguiu ver de novo depois que ele encontrou a pessoa que Deus mandou para vir e pregar para ele. Então, assim, Deus, ele encontra a gente aonde a gente está. Então você Sim. fala assim, eu não acredito que ninguém é fechado, eu acredito que não Sim, é na hora certa, entendeu. Hoje talvez vai gostei ser o dia dessa. que não é a hora certa, uma hora Essa tocou. que nem você Não, essa foi e realmente o que você falou é tão certo, porque, tipo assim, às vezes você precisa de uma experiência drástica para poder enxergar aquilo que está na sua às frente. vezes nem drástica, às vezes É, dependendo do momento, né, é. como você Mas pegou. tem assim, eu lembro quando eu estava na França, sendo au pair, eu acho que não sei se eu contei isso a outra vez, Você mas, contou. eu Qual? da Você contou moça que do estava na França. Senegal. Não, acho que é isso Não, não. mas eu conheci lá uma mulher do Senegal, Senegal que a gente chama, né, Senegal, Acho que é Senegal, é. país da África. Acho É, acho que sim. ela era africana de lá, e ela Senegalesa, contou é? como senegalesa, e ela contou como que ela encontrou Jesus. Eu achei assim, foi a primeira vez que eu tinha saído do Brasil, o que a gente está acostumado, né, de como as pessoas encontram Jesus, né, você vai numa igreja, alguém prega para você e você se converte, você Uhum, escuta a mensagem, você recebe a mensagem e Jesus muda a sua vida. Ela, vinha de uma família muçulmana, de um país muçulmano, sim, então ela não ia encontrar Jesus dentro da igreja, porque ela não iria dentro da igreja, dentro da igreja. entendeu? Ela não iria ler uma Bíblia. Então ela não Uhum. encontrou Jesus assim. Ela falou que ela encontrou Jesus num sonho. Ele apareceu para ela Olha, num sonho e olha que falou para ela: interessante. "Esse é o lugar que você vai me encontrar". Muitos cristãos hoje ouvem isso e falam: "Ah, não, mas isso não está na Bíblia. Não conta na história na Bíblia que tem isso, não sei o quê", porque eles querem colocar Deus dentro de uma caixa, Dentro da igreja. É. entendeu? Agora eu falo uma coisa, o que aconteceu? Essa mulher foi para uma igreja, ela escutou a palavra de Deus e ela se converteu. Uhum. Mas para ela chegar até a igreja, ela teve que acontecer um milagre, porque uma pessoa É. cristã viesse falar para ela e ela fala assim: "Não, você detesta os muçulmanos, eu não Uhum. tenho nada a ver com você", entendeu? E eu penso ainda mais no os símbolos que ela estava acostumadas eram símbolos muçulmanos, entendeu? E Sim, do nada ela começou a perseguir, que eu tô falando é buscar, vai, no sentido de buscar símbolos cristãos que não eram nem comuns para ela, assim, para você falar assim: uhum. "Ah, sonho", mas sabe? E isso É, daí é muito interessante mesmo. eu achei lindo, e assim, quem sou eu para falar assim: "Ah, não, a sua experiência não foi real", se na realidade essa experiência a levou a conhecer Sim, Jesus, entendeu? Então não sou eu. Aí por isso que eu falo, né, talvez não drástica, mas alguma coisa tem que ter o sparkle. Lembra sim, aquela clicar, né. parábola de Jesus? Aquela parábola que ele conta sobre o cara que vai plantar Uhum, a semente? Então a semente, se ela não tiver dentro da terra boa, ela não sim, vai frutificar. sim. Só que assim, a gente planta sementes. Toda essa conversa que eu estou tendo com você é tudo semente que estão sendo plantadas. Uhum, uhum. Pode ser que demore anos para germinar, mas a Às palavra de vezes Deus nunca fala. germina também, Às mas vezes nunca você germina, mas a germina, assim, eu acho não que precisa ser nada exatamente germinar para ir na exatamente igreja e igual. ser cristão. É, Exatamente, exatamente. Ir na igreja não leva ninguém a ser cristão também, né, porque tem um monte de gente dentro da igreja que não é cristão. eu posso falar por experiência própria que não. E às É, vezes até eu te acho afasta, mas enfim. a palavra de Deus nunca volta vazia, não é em Uhum, vão. Nada que a gente fala sobre, Deus, espiritualidade, essas coisas, fica por nada. Apesar que toda conversa não fica por nada, né, a gente sim, e assim, sim, eu gosto de filosofar, sabe, eu acho que toda conversa que é bem profunda, ela toca, sim, seja ela espiritual ou sem ser espiritual. Eu acho é. que toca e muda a gente, por mais que você talvez pode ser que você não se converta, não vire cristã, não sei o quê, mas vai te mudar, porque
sim, Toda conversa profunda faz um trabalho dentro da gente, eu acredito, né, assim, sim, é. sim. Não, eu acho que você está certíssima, pelo menos eu acho, né. Hum. A A gente vai gente falando nunca das sabe, né. nossas perspectivas por A aqui, gente né. filosofa aqui e pronto, daí chega É. uma hora. Só beber um pouquinho de água aqui. Aham. Molhar o bico, né. Quem que falava isso? Tinha Molhar o bico, é é, verdade, não tinha alguma eu coisa acho na que no Brasil TV? todo mundo fala isso. Mas tinha alguma coisa É. na TV, eu acho, agora eu não lembro. Enfim, eh, então, eu acho isso muito legal, eu queria muito fazer, que nem eu até falei, né, com você antes, a gente talvez Uhum. juntasse episódios dos 2 Vamos. podcasts também, né, e fazer Uhum. um podcast porque eu acho muito interessante. Eu não sou o tipo de pessoa que eu procuro para ficar para tentar me converter ou para alguma coisa para mim, Uhum. eu não quero, tipo, me convencer disso ou daquilo, mas porque eu Uhum. realmente acho que o jeito que você fala e a perspectiva que você traz, ela ela acrescenta, tá. Hum. Pode até ser que não leve ninguém a uma igreja, etcétera, mas eu acho que ela acrescenta de várias formas, tá. Uhum. E Uhum. também isso é uma das coisas que eu já te falei, eu não falo muito das minhas crenças, eu não chamo de religião, porque eu acho que nem é uma religião, assim, já chegou a ser uma religião, Uhum. mas não é Uhum. exatamente o que eu levo hoje, né, eu levo muito da experiência pessoal e das Uhum. coisas que eu acredito, e eu faço uma mistura, assim, do que eu acredito das minhas experiências, e é isso que por isso que eu falo que não é Aham. religião, porque não tem um livro, né. Uhum. Uhum. E e por isso que eu acabo não falando muito, eu não tô querendo levar ninguém para lugar nenhum, não tô querendo convencer ninguém de Uhum. nada, e só que eu Uhum. tenho uma certa, né, um bloqueio também, mas isso vem de experiências negativas que eu Sim, tive, claro. né. Uhum. E você Uhum. tirou esse bloqueio. Sim, vou ser bem sincera, você tirou esse bloqueio de mim e que nem você falou, a sementinha foi plantada, tá. Eh, eu não sei se vai virar uma árvore de que eu digo: "Ah, eu vou para a igreja e vou ser cristão", mas esse Aham. bloqueio para mim foi sensacional, assim, porque realmente tirou e eu consigo ver, né, até amigos meus que são cristãos que eu acabo nem conversando sobre, porque eu tenho medo, né. E eu Hã. não tenho mais, assim, já não fica mais tão, né. Uhum. Obviamente que assim, por que que eu tenho medo de conversar com pessoas cristãs com religião? Porque as minhas Uhum. experiências foram de pessoas que eram extremamente, como é que fala? Não eram pessoas muito restritas, né, Rígida? muito É, restrita. rígidas, isso. Hum. E isso acaba que me bloqueia também, entendeu? E eu Uhum. fico com medo, e hoje eu consigo meio que ver, ou pelo menos ouvir um pouquinho mais, mas obviamente que eu não e Uhum. as pessoas que são rígidas, espera aí, vou voltar agora no que eu ia falar mesmo. As pessoas que são Aham. rígidas com isso, normalmente não são só rígidas com isso. E aí acho que é por Sim, isso que dá é, um a pouquinho de personalidade, né. medo. Você não sabe o que Hum. você pode falar, nem precisa ser religião, mas você não sabe o que você pode falar, sobre o que você pode falar, né. Que a pessoa sendo muito rígida, você fica com medo, porque assim, eu tenho minhas opiniões como todo mundo tem. Mas eu sou Uhum. bem aberta para ouvir vários lados, assim, eu acredito em certas coisas, mas eu entendo pessoas que acreditam em coisas opostas a que eu acredito. Eu procuro Sim, entender, ou pelo menos sim, entendeu? exatamente. E muitas pessoas que eu tive a minha experiência de encontrar, não têm né, esse entendimento de que por você ter uma crença diferente em alguma coisa, né, Uhum. significa que você precisa ficar, tipo assim, insistindo, insistindo, tipo: "Tá bom, você Pois é. e eu entendo o seu lado, só que não é assim que eu vejo e tá tudo bem, Uhum, uhum, vamos falar o motivo de você acreditar isso?". Eu falo o meu motivo e às vezes a gente chega num ponto que a gente sai um pouquinho, né, dá um passo acima do ponto que a gente tá na nossa crença uhum, também, de qualquer uhum. coisa, não só religião, Olha, né. uma palavra que eu tenho para isso, que você está falando, é respeito. Isso é uma coisa que Sim, eu vejo que lack, que falta sim, muito quando as pessoas muito. estão compartilhando a crença deles. Não é só Sim. cristão, em qualquer Sim, pessoa que é não é só fanático sobre cristão. alguma coisa. Que nem você está falando, a Não é política, só essas religião, é. coisas, né, porque é aquela coisa, não, "Ah, não, você votou para o Lula? Então, olha, eu não quero mais nem ser sua amiga. É, Ai, você não sei o que, ah, então você" é uma falta de respeito.
para uma sim, pessoa que a gente gosta de pregar que: "Ah, eu quero ter liberdade de expressão, eu quero ter liberdade de crença", porque tem tanto país que você não pode nem abrir a Bíblia, você não pode orar sim, em é, público, você não pode fazer essas é. coisas. Então aí a gente fala assim: "Não, todo mundo devia ter liberdade". Só que Uhum. até o ponto que essa liberdade, né, é isso que Saia do não seu atinge conforno, você. É, porque saia daí dessa o zona de momento que conforto. É, você então eu, assim, eu posso ser contra certas coisas, mas isso não me dá o direito de desrespeitar essas pessoas que sim, estão fazendo essas coisas que eu sim, assim, desde que as pessoas não estejam, tipo, lógico, né, fazendo alguma coisa contra mim, eu não hum, tenho que ficar é, dando palpite na vida é, deles. E eu acho que isso falta. Só que eu não sei, sabe, que semana passada, minha vizinha foi na igreja, que eu acho que eu tô nessa fase de convidar todo mundo, sabe, eu convido todo mundo, aham, e assim, e tá sendo legal isso, porque eu começo a conversar com alguém, ela é bem, assim, orgânica. Ela tem o politono aqui na natural. casa dela. Natural, natural, é. É, E não é cristã, ela sim, falou que ela existe uma espiritualidade, mas ela nunca explorou, não sei o quê. E aí um dia ela veio em casa, a gente conversou um pouquinho sobre isso, ela falou assim: "Ah, eu acho que um dia eu vou ir conhecer essa igreja". Aí um dia, semana passada, eu estava mandando mensagem para ela de manhã, ela estava falando sobre a filha dela, que é amiga da minha filha, e eu falei: "Ah, eu tô indo na igreja agora, vai ter um almoço na igreja". Eu falei assim: "Ah, eu sei que é tarde, mas se você quiser vir, pode vir". Ela: "Ah, eu tô aqui, eu vou". Aí ela foi, daí semana passada ela levou o marido e a filha também. E muito eu legal. achei muito legal, eles vieram conversar comigo, e assim, isso são realmente 2 hippies, sabe, não são, eles são hippies, não são nada de que não. Ele Sim, veio sim, falar comigo, ele falou assim para mim, ele falou assim: "Nossa, é tão interessante, né, que a gente mudou ali nessa fazenda, um pouco antes de você, eles acho que eles mudaram mais ou menos 1 ano antes da gente mudar aqui". E ela falou: "Se você nunca tivesse conhecido ela, a gente nunca ia ter vindo na igreja". E eles já falam como se: "Ah, é, não, nós vamos". Aí ela pediu uma Bíblia emprestada, vai começar a ler a Bíblia, e nunca tinha lido antes e tudo mais, né. Aí eu estava até pensando nisso, né, eu falei: "Nossa, gente, assim, como é que a gente não sabe onde as pessoas estão?". A sim. gente tem medo, porque o que está acontecendo é esse medo que você tem do povo cristão, É, muita gente tem, mas ao mesmo tempo os sim, é, cristãos agora têm medo de falar, porque eles têm medo de sim. ser desse tipo que esses cristãos É, fizeram. sabe o que eu falo? Existe, eu acho que para tudo que é radical existe uma minoria. Só que essa Uhum, minoria uhum. ela consegue ser tão barulhenta, né, ela consegue ser tão, É, às vezes faz em violenta, não estou tudo, falando da né. parte física, violenta até na parte de Sim, comunicar, né, é, é. que acaba que a maioria, que são pessoas podem até ser um pouquinho mais conservadoras no pensamento, mas são pessoas mais sensatas, né, acaba causando esse medo para quem não é, né, e o Uhum, medo para quem é de, né, de ter esse rebate, né, porque quando você vem com uma opinião muito, né, de forma muito violenta, o que que acontece? É normal do ser humano botar uma, né, uma fechada e rebater, você, né, você vai reagir, né. sim, sim, É é bem isso. instintivo isso, não estou falando que é o Uhum, certo, mas é o instintivo, né. E aí esse rebate começou a crescer da mesma forma que o bater, né, e o cres come em vez de uhum. ficar e parar e, né, calma, ele vai começar, né, a escalar, ele vai aumentar. Vai, E é isso que eu bem isso. falo, e acaba que não é bom nem para um lado e nem para o outro, entendeu? Uhum. Eh, Não, é e nem verdade. para quem está dentro, então essas minorias barulhentas, elas causam um problema para todo mundo. Uhum, Só que hum. quem está dentro da, vou usar a religião como exemplo, mas não estou falando só da religião aqui, tá? Quem está Aham. dentro do mundo cristão, que é uma pessoa mais sensata, acaba ficando também com medo de virar e falar para essas É, pessoas que medo de são ser esse tipo de violentas, gente. É. porque você fica com medo de ser rechaçado de uma comunidade que você ama, que você está confortável, né, então você Uhum. tem medo de tentar amenizar o lado que está causando o problema, mas você também acaba ficando com medo de ser você mesmo com quem não é da sua religião, entendeu. Isso Porque, assim ó, para eu sou tudo, para assim, política, para tudo. mas a minha personalidade sempre foi isso. Quando eu comecei a fazer a dieta da comida cru,
crua, sabe, a Ah, comida viva? aham, aham. Foi quando eu estava grávida do meu bebê número 5. Ai, nossa, eu acreditava tanto naquela dieta que eu falava Sim, pra todo mundo. Aí sim, as sim. pessoas estavam E é começavam a normal, comer, né. comer linguiça perto de mim. "Ah, isso aí vai te matar. Ah, não sei o quê", sabe. Eu eu era aquele tipo de Aham. gente, assim, que tudo que eu começo a estudar mais, eu fico intensa. Aí eu falo: Sim. "Não, mas olha, isso aqui vai curar câncer, vai não sei o quê, vai não sei o quê". Então, hoje eu Eu era assim consigo também, a gente eu era passa assim por essa também. E fase, provavelmente mas ainda eu sou com faço certas isso. coisas, né. Eu também. É normal. Mas eu falo isso agora, porque, assim, agora eu tô nessa fase, assim, eu passei por isso. Eu passei por uma separação que dentro do círculo cristão ainda é considerado uma coisa, assim, meio, né. Então eu passei por certas coisas que eu olho, assim, eu falo assim: "Olha, é a vida, cada um tá numa jornada". Sim. Eu posso ir falar para uma pessoa hoje, para você: "Olha, você tem que fazer isso, isso e isso", mas Hum. você não pode ser que você não esteja naquela Sim, fase sim. da sua jornada onde você vai conseguir ou querer isso para sua vida. Uhum, Mas uhum. pode ser que quando eu passo isso para você, essa informação para você, lá na frente, quando você assim, você vai lembrar e falar assim: "Nossa, eu lembro que ela falou Hum, isso, de hum. repente, eu devia E tentar a isso". esse exemplo que você usou da separação, acho que ele pode até ser usado ao contrário também, né. Eh, Hum. você não sei, acredito que pode ter sido uma época que você acreditou que a separação não era a solução de nada em situação nenhuma. E hoje Uhum. você vê que, ok, não é às vezes a separação é uma salvação também, né, Foi uma dependendo do tipo de salvação. Foi relacionamento que você tem, isso mesmo. É. a separação é a vontade de Deus, a separação é o que você precisa no momento, Uhum. a separação Mas é por ela isso que é salva. importante, por isso que é importante você ter um relacionamento com Deus e Sim, não com a igreja com a necessariamente. Não igreja. não que eu não porque assim, se eu fosse só pelo que eu aprendi, que foi falado para mim, por homens casados, por homens da igreja, se eu Uhum, fosse só por isso, eu ia ter ficado num relacionamento abusivo, um tóxico, problemático, que teria causado uhum. problema para os meus filhos pra sempre. Sim, E então eu tive que me detachar dessa parte religiosa da igreja e entrar em contato só com com Deus, Deus. Uhum, e ver o que que Deus fala para mim nessa hora. uhum, Deus fala que ele me ama, Deus fala que ele quer o melhor para mim, Deus fala que ele me resgatou. Se ele me resgatou, se ele me ama, se ele tudo, você acha que Deus quer que eu fique para o resto da minha vida exato. causando mais problema para os meus filhos? Então é uma Hum, coisa sensata, que é simples, mas que quando você está no meio de uma religião, de um grupo de pessoas que sim, nunca que não experimentaram esse entendem, tipo de é. não entendem, porque uma coisa que eu E falo, sabe o que eu você acho só entende, por complicado? exemplo. Desculpa. Oi? Não, eu falei, Agora sabe o que eu acho parou um pouquinho. complicado? Hã. Pessoas que às vezes elas estão em relacionamentos abusivos, elas estão em situações extremamente, perigosas para elas, não só para às vezes para a Uhum. vida física, quanto para a parte mental, é muito perigoso, Mental, é. mas porque elas não conseguem sair dessas amarras, que nem você falou, que são da igreja e não de Deus somente, Uhum, elas acabam, sabe, vivendo uma vida infeliz, e isso acaba trazendo uma amargura tão grande que a pessoa não consegue realmente entrar em uhum, contato com Deus, né. uhum, Porque, no hum, meu ver, né, essa figura que, né, que na sua religião é chamada de Deus e que para mim é simplesmente uma força que eu acredito que exista, né, eu só não eu tenho uhum, uma coisa que eu não gosto de dar um nome, né, aham, eh, acredito que, seja uma força, assim, que ela não vai te obrigar, e eu acho que é uma força que às vezes ela vai te colocar em certas situações para você conseguir sair de uma amarra que você tá. Então, por exemplo, existem pessoas que, hum, são extremamente contra, homossexuais, etc, etc. E aí uhum, você vai e tem um filho, né, e você tem uma escolha aí, você pode aceitar, e aceitar que Deus colocou esse filho para te ajudar a ver, né, que, olha, nem todo mundo tem que ser assim, pessoas são diferentes e a gente tem que amar uma pessoa que a gente não consegue compreender também, porque uhum, isso é o meu desejo, né, eu fiz essa pessoa do jeito que ela é.
Então por que que você não Uhum. vai amar essa pessoa, entendeu? É. E não, Uhum. e a pessoa escolhe rechaçar esse filho, né. Hum. E o que Uhum. isso causa tanto para a imagem da igreja, quanto para o filho e para o pai, são coisas que são, assim, Hum. devastadoras para o resto da vida, entendeu. Uhum. E por isso que às É, vezes eu é eu passo muito, esse né. esse é um tema, assim, bem, dentro da igreja ainda bem difícil de se falar, É, né, sim. porque, eu o que eu estou tentando viver na minha vida, com tanto de filho que eu tenho, com bastante Uhum. situações aqui em casa, que eu tive que reavaliar tudo o que eu Sim, aprendi. Não porque eu acho que tudo que eu aprendi está errado, é porque tudo que eu sim, aprendi só pode ser vivido se eu tivesse a vida que eu aprendi, mas a minha é, vida é totalmente diferente da vida que foi falado para mim que eu ia ter, é, entendeu? é. Então como que eu A vivo igreja ela isso? depende muito de experiências, né, porque é É. uma coisa feita pelo ser humano, né. Uhum, Então a igreja uhum, ela depende muito de experiências. Se você não tiver uma experiência ou alguém dentro da igreja que tem essa experiência, como é que você vai, né, como uhum, é que você vai, pegar essa situação que é única naquele meio, né, e uhum. usar de amarras que estão ali para essa situação. Você precisa realmente fazer o que você fez, ter, no seu caso, o divórcio, né, e É. sair um pouquinho para depois conseguir voltar inteira, porque você, quando está É. nessa situação, você está quebrada, né, Uhum, e uhum. você não vai Porque olha, conseguir. eu encontrei uma pessoa, teve uma mulher que eu conheço, que ficou ela divorciou e nunca mais casou, choice, por escolha. Uhum, Nunca sim, mais casou, hoje ela é uma senhora e dá ela é missionária e tudo mais, eu acho lindo, mas ela decidiu divorciar quando os filhos eram pequenininho e ficou. Muito difícil encontrar gente que faça isso. Mas, assim, é fácil para uma mulher casada, ou que nunca foi casada, falar assim para mim: "Ah, não, você deveria ter ficar solteira então para o resto da vida, você nunca mais vai ter que casar, de acordo com a Bíblia". É fácil para essa pessoa falar isso, entendeu? uhum, Porque ela não vivenciou. E outra, ela escutou um ensinamento sobre o divórcio, e ela não experimentou nada mais, era o que expandiu. eu era também. Ela nunca Uhum. mais nunca mais procurou saber se era isso mesmo, a interpretação da parte. E de muitas coisas acontecer dessa forma, eu acredito que, no meu caso, eu começo a Isso olhar que eu ia para te uma perguntar. pessoa, eu olho pode falar. Não, eu ia te perguntar, você quando você, né, teve o entendimento de que aquele relacionamento não ia mais funcionar, Uhum. foi também para você, deve ter sido muito difícil só essa concepção de que, né, talvez você fosse precisar separar, né. Como é que foi essa Olha, aceitar essa situação dentro eu de não eu não da sei cabeça de uma se eu pessoa tenho religiosa, né? eu não sei ainda se eu tenho esse vídeo, no meu canal, mas eu lembro que eu fiz um vídeo quando eu senti que o nosso casamento estava acabando. Mas eu não sabia que teria que acabar, entendeu. Eu só achei assim, ele estava bem distante, e eu estava ficando distante, não sei o quê, e eu lembro que foi o E nosso aniversário de casamento. você lutou para É. continuar? Uhum, uhum. Você tentou, uma coisa que, assim, que às vezes eu me pergunto, né, será que essas pessoas tentam, às vezes, até, suprimir, né, certos pensamentos que estão ali exatamente para ela conseguir sair disso? Exatamente porque Porque você assim, achou: "Nossa, mas eu me perdoa que eu tô pensando isso, né, por que que eu quero me divorciar? Não posso, eu preciso salvar esse casamento". Teve isso? mas então, se a gente for ser real, tem até gente que não é cristão, que faz isso, que Sim, suprime. Porque sim, para um sim, casamento durar mais que 3 sim, anos, você tem que fazer isso. É um give and take. sim, Relacionamento não vai durar para sempre se você sim. não trabalhar nisso, tipo: "Espera aí, isso aqui só sou eu sendo chata ou é ele mesmo que fez É. isso? Vamos lá Não, conversar, mas o eu que tô que foi isso pensando da aqui?". perspectiva É, religiosa, você teve sim, a esse perspectiva pensamento: religiosa. "Eu não posso ser uma pessoa cristã que não que vai me É, divorciar". Isso chegou a assim, passar pela sua cabeça? não, porque, assim, eu tenho a minha irmã é divorciada, minha irmã mais velha. E, Ah, assim, tá. da época foi, assim,
que ela divorciou, foi um baque mesmo. Eh, e só que assim, meu pai, minha mãe, todo mundo apoiou ela a se divorciar, porque ela estava num relacionamento muito abusivo. Eh, Uhum. e foi a melhor coisa mesmo que ela fez. Só que eu lembro quando ela se divorciou, eu era adolescente, eu lembro pensando: "Nossa, né, coitada, ela vai ter que ficar sozinha para resto da vida", porque era isso que a gente eu era ensinada na minha Sim. igreja. Tinha igreja até hoje, tem igreja que não acredita nisso, que fala que você pode casar de novo, mas a minha, na igreja que eu era, na época, ela não podia. Então, quando eu percebi que meu casamento estava acontecendo, eu lembro orando, pedindo para Deus: "Por favor, salva o meu casamento". E não era só salvar para que ele me amasse, eu falava: "Coloca amor em mim também", porque chega uma hora que você começa que eu não vou conseguir ficar desse jeito o resto da minha vida. E isso foi antes de saber tudo que ele estava fazendo. Entendeu? Isso foi só quando eu percebi que já estava acontecendo aquela distanciamento. Só que Uhum. como eu cresci numa família que meu pai e minha mãe foram casados por mais de 40 anos, e eu sei que tinha época que provavelmente eles não se amavam, que Uhum. provavelmente então eu falava assim: "Pode ser que a gente esteja passando uma fase, né, porque é uma fase Sim, a difícil". gente sempre eu como uma pessoa que divorciou separou também, eu fiquei Aham. praticamente 1 ano segurando também, né, e até pela É, você perspectiva em que não é cristão, você tenta, né. porque São pode ser que um sparkle sim, volta, que alguma coisa sim. aconteça. Então você pensa: "Ah, de repen" e outra, eu tinha 8 filhos, né, não é uma coisa assim que você pode falar assim: Isso "Ah, daí faz uma tu diferença, né, queres", né. Dani. É Eu vou lógico. ser bem si Olha por mim, eu acho que, assim, muitas vezes eu pensei: "Gente, como é que eu vou fazer, né? Como é que vai ficar a cabeça dos meus filhos se eu separar?", uhum, né, porque, assim, uhum, realmente, será que eu fico, tento, faço esse esforço até eles fazerem uns 18 anos entenderem, sabe? uhum. Isso passa pela cabeça da gente também, né. É, bem assim mesmo. E eu lembro que eu pensava assim: "Como que eu vou fazer?" Porque eu estava quando o nosso casamento acabou, eu estava em Portugal. Uhum. Então, eu não tinha muito amigo, eu tinha uma igreja maravilhosa que me ajudou muito, mas assim, amigos mesmo, eu ainda não tinha certo que eu podia falar tudo o que estava acontecendo comigo. E eu não tinha família, meu pai e minha mãe tinham ido para o Brasil, meu pai estava com câncer, minha mãe, Sim, foi sabe. uma fase, Então assim, né. eu falo assim: "Gente, é uma fase, como que eu vou fazer isso agora? Como que eu vou contar para o meu pai? 'Ai, vou separar'", né, não e aí Uhum. eu decidi voltar para a Irlanda e tudo mais, mas, assim, mesmo assim, existia aquele negócio no meu coração: "Será que tem como eu resolver isso?", sabe, "Será que tem algum aconselhamento? Será que eu posso ir numa igreja que um pastor vai vir, vai orar, vai fazer um milagre na minha vida?", sabe, você começa a fazer tudo isso. E aí tem um vídeo, eu acho que eu já tirei do canal, mas tem um vídeo que eu postei no dia do meu aniversário de casamento, dia 6 de dezembro. Acho que tá no seu Instagram É, também, não tá? Eu assisti alguma né, eu coisa acho que assim. não. Não? Foi Tem em alguma coisa no seu dois Instagram. mil e 2017, dezembro de Ah, 2017, meu aniversário de casamento, eu ia estar a gente estava fazendo 14 anos de casado. Eu lembro, que eu falei assim no vídeo: "Eu não me arrependo de ter casado, não me arrependo realmente, não me arrependo de ter uhum. tido meus filhos, e eu vou lutar para sempre, para continuar esse casamento". Isso foi dia 6 de dezembro. Eu falei, a gente tem os nossos ups and downs, né, para cima e para baixo, a gente, eh, às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo, às vezes está num amor maravilhoso, outro dia não, mas eu, com a ajuda de Deus, eu vou lutar. E eu lembro que eu levei meu pai Uhum. no hospital e estava tocando um vídeo, estava tendo um vídeo na televisão do hospital, e a televisão era aquela música I won't give up on us, even if não sei se você lembra aquela música, eh, Ai, do uau, acho que eu Jason sei, Mraz. eu acho que eu sei qual I que won't é. give up Give up on on us. yeah, Na yeah, na eu na lembro, eu na. lembro. É. É, E era a música assim, nossa, uma música, assim, maravilhosa, parecia assim que, ai, linda, é, é um sinal que eu tenho que lutar pelo meu é. casamento. E aí eu mandei para ele, lá no hospital eu mandei essa mensagem para ele, eu falei: "Eu sei que a gente está passando uma fase difícil, mas eu vou lutar". E no dia 16 de dezembro, meus pais voltam para o Brasil, e no dia 27 de dezembro eu descubro tudo que ele O que estava aconteceu? fazendo.
E, assim, Aí não tinha mais como, né, o "us" da música virou você e seus mas filhos, né. demorou para cair a ficha, Sim, mesmo assim, sim. sabe, porque Uhum. aí eu entrei num estado de choque, né, eu não conseguia, eu estava É. totalmente Sem congelada mesmo. contar que, às vezes, quando a gente tá tanto tempo com uma pessoa, você acredita que: "Gente, será que ele consegue mudar? Se isso é um problema, eu consigo ajudar, será que eu não consigo ajudar ele?" Tem muito isso, né, eu Não, acho que ainda muito mais mais até da eu sou mulher. assim, É, mas eu sou assim com qualquer pessoa do eu mundo. também, é. Para E mim isso a acaba pessoa botando vem a assim gente é, num estágio de codependência emocional muito forte e não é bom, né. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também se desconectar disso totalmente não é bom, né, tem que ter um meio termo, porque às tem que ter, vezes, dependendo da situação é, é, é uma coisa que realmente você consegue, tá com uma depressão, a gente talvez tenta ajudar. Vai que funciona, vai que hum, não, a gente vai tentar, porque depois hum, você vai falar assim: "Eu tentei", né, hum. até o momento que não dá para tentar mais. Só que tem situações, como a sua situação, que não tem, Não, não né, tem. E e outra, e mesmo também assim tem aquela tentar coisa, né, ajudar. você tem que pensar qual que é o mais vulnerável, né. No nosso caso, hoje eu vejo isso, que, assim, ok, ele estava se ele estivesse sofrendo, passando por um problema, o que for, eu devia primeiro ver como que as crianças estão, Sim, porque eles precisavam de 2 pais bem. Um pai não tá bom, a mãe não pode deixar as crianças ir lá ver se o pai tá bem, porque daí é, essa é uma coisa, né, porque tem coisa que dá para você fazer, ir lá ajudar e mostrar é, seus filhos: "Ah, vamos ajudar o pai, vamos fazer isso", mas tem certas coisas que você está é, colocando as crianças em risco. E eu sim, não vi isso na época, porque sim, sim. na cabeça não estava bem mesmo. Também Hoje tem eu o sou fato de grata emocionalmente, os filhos não têm que ficar tentando, né, não, trazer os pais, não é o né, trabalho e isso deles. daí eu É. vejo. Uma coisinha ou outra, você ter uma vamos tentar animar um pouquinho o pai? Uhum, É uma uhum. coisa, agora, a gente tem que ajudar o papai toda hora, todo dia, a É, criança eu fiz não esse problema. Uhum. então, Não mas é não é obrigação. você não sabia, você não sabia. Não, Eu porque eu cheguei a cresci fazer isso. assim, eu tinha que agradar minha É, mãe o tempo todo. Assim, porque minha mãe tinha, uhum. ela sempre se quando eu estava triste, entendeu? Sim, sim. Eu acho que, assim, é muito saber balancear também, né. E É, fica é, tóxico, não só para você, mas para as crianças, e você está lidando com um adulto, né. Você está lidando com a criança que precisa dessa atenção é uma coisa, agora você lidar é. com um adulto que está demandando essa atenção de todo mundo à sua volta, né, E aí também que tem um entra o limite, né. negócio da religiosidade, porque assim, quando a gente o cristão se confundem, né, porque aí você entra aquela parte, o que Jesus faria aqui, né? O que Uhum, Jesus faria nesse caso? Então a gente pensa que Jesus ia largar tudo para salvar aquela pessoa. E a Bíblia fala que Jesus deixa as 99 ovelhas e vai cuidar da uma que está perdida. uhum. Mostrando. Aí a gente usa isso para tudo. Eu não sou Jesus. Sim. Jesus, sim, ele vai lá e ele vai cuidar daquele homem que está com a cabeça mentalmente errada, ele Uhum, vai ajudar ele. Jesus ama o meu ex-marido muito mais do que eu amei ele. Jesus tem provavelmente planos para a vida dele que é para uhum, ele, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu tenho que aprender que eu não sou a salvadora de ninguém, é só Deus que salva, eu não salvo. E demorou para isso, e olha, eu aprendi isso recentemente, eu percebi que eu aprendi recentemente, porque, eu conheci uma pessoa recentemente que ela é espera ex-drogada. aí, deixa eu só avisar pra ele onde que tá o alho, mas ele achou. Então, desculpa, Então, vamos lá. eu estava eu conheci uma pessoa recentemente, ela é viciada. É viciada, é Uhum, drogada, assim, que ela usava drogas. sim, Irlandesa. E eu fiquei amiga dela, porque, assim, eu gosto de estar na vida das pessoas, sabe. Daí uma amiga minha falou dela pra mim, a amiga dela falou: "Ai, ela mora também na sua cidade, vou mandar ela ir na sua igreja". Aí me levou, mandou ela pra igreja. Aí ela começou a vir na igreja e a gente começou a mandar mensagem, tudo, e ela começou a conversar bastante.
E aí ela queria se encontrar, só que assim, eu não tenho tempo, né, ela não tem Uhum. filho, eu tenho 8. Então eu só mandava mensagem: "Olha, não vou poder, não sei o quê". E assim, eu comecei a me sentir mal, porque aí a parte cristã começa a se sentir É, mal. sim. Nossa, eu não tô dando atenção para ela, coitada, ela não tem amiga aqui nessa área, ela é nova. Eu já comecei me culpar, me achar que eu era, nossa, a pior amiga que se exista, tudo. Só que aí eu sempre me desculpava com ela, eu falava assim: "Ó, desculpa, mas eu realmente, Só um não minutinho, tá com Dani. as crianças". What? Tá bom. Oi? You still chatting? Yeah, Oh, right. you're Okay. okay? Sorry. Yeah, no, I thought you were finished. Oh, não, não. Desculpa, vai. Ele E achou que aí, terminou. coitado, nem sabe que É, ele me a conversa vai conhece, longa. ele sabe. Às vezes ele fala: "Nossa, para de falar, pelo amor de Deus", eu Tá bom. Não, mas então, e aí aconteceu que, eu comecei a perceber o meu pattern, porque, depois da minha separação eu comecei a aprender bastante sobre mim, e sobre Uhum, essa necessidade que eu tenho de estar na vida das pessoas, de ajudar as pessoas, de fazer sim, isso. Só que, às vezes, o custo disso é muito alto, porque eu acabo negligenciando meus filhos, negligenciando a mim sim. mesma, Você a mesma, minha é. dormir, então eu comecei, tipo, que falar para ela: "Olha, se eu posso nesse horário, talvez, nesse dia, não sei o quê". Uhum. E assim, eu fiquei foi difícil, sabe, mas coitada, agora ela teve que voltar, porque ela teve uma recaída, né, com esse negócio. Aí já veio aquele sentimento de culpa. "Ai, se eu Mas não tivesse é, encontrado com ela mais". não, não é, porque não É, eu você sei. tem que fazer o que dá, né. Mas eu sei, eu entendo o É. sentimento de culpa, porque eu passo pela mesma coisa também, mesmo não sendo uma Mas pessoa é bom a gente cristã. aprender. É, Sim, porque sim. eu acho que há muitas vezes é isso que eu ia falar, sobre isso que eu ia falar, na realidade. Às vezes os cristãos se confundem, né, o que que é a minha personalidade e o que que é as coisas que eu estou fazendo por amor ao próximo, Sim, né. E porque, assim, eu fiz muita coisa, porque eu achava que era a coisa certa a fazer. s Não entendi. Da porque eu tinha perspectiva no meu cristã, coração de fazer, aquilo, sabe. Muitas vezes eu ajudei pessoas e tudo mais, porque eu falo: "Não, isso é a coisa certa a fazer", mas aí você faz com o coração que não tá puro, sabe, que não é uma coisa real, que pode você ser tá às vezes fazendo também porque não seja o momento certo de fazer isso, ou talvez você até quer fazer isso, talvez seja a coisa certa, mas não vai ser a coisa certa para você agora. hum. Também tem Mas é esse aquela e essa moça, por exemplo, ela é cristã também, ela se deu a vida dela a Jesus e tudo mais. uhum, Então o mesmo Deus que me ajudou durante todo aquele tempo, é o Deus que vai ajudar ela também. Então sim. era isso que eu fazia, eu estava tentando apontar ela para Deus, porque eu, Daniela, vou com certeza falhar em ser uma boa ajuda para qualquer pessoa. Uhum. Quando a gente que A a gente gente fala do espera muito das psicólogo às vezes pessoas também, né. Eu falo: "Gente, é, você pode ser o melhor amigo e tal, etcétera, mas a pessoa não pode estar ali dependendo de você o tempo inteiro. não. Você pode ser uma puta de uma ajuda, etcétera, etcétera, mas tem horas que você não vai poder, né, então a pessoa precisa ter uma ajuda ali extra, uma ajuda talvez profissional, talvez, né, Uhum. religiosa, ela precisa ter alguém mais, você não pode ser o único pilar da vida da pessoa, né, Pois é, até porque você é o é. pilar da vida de outras pessoas que você botou no Uhum. mundo, digamos assim, É, né. eu já ultimamente, nem meus filhos, eu não quero que eles esperem de mim, uma Sim, heroína. Eu não sou uma heroína. Eu não sou a pessoa que vai salvar eles todo o tempo. sim, E eu não sim. quero ser essa pessoa para ninguém. É isso que eu falei, por isso que eu não quero ter ninguém E no se momento, você deixar por eles causa acharem disso. isso também, eu acho que fica meio tóxico. Eu já É? falei Uhum, falei isso porque eu estava tendo ajuda do suporte familiar do Tuzla, né, e uhum, ela veio e falou assim: "Não, o meus filhos já me viram tendo, né, períodos que eu tive ataques de pânico, eles já viram". Eu falei: "Eu uhum, não uhum, escondo pra deles que eu tenho certos problemas, né". uhum.
E aí ela ficou assim: "Ah, mas não se o melhor seria que eles não vissem". Daí eu falei assim: "É, só que eles vendo isso, hoje em dia, quando eu tenho, eles não se Uhum, assustam, né. uhum, Hoje em dia, quando eu hum, tenho, eles tentam me ajudar da forma deles". Eu falei assim: "Não é que eu espero que eles ajudam, eu peço". Só que uhum. essa skill, né, que eles desenvolveram, Espera só um pouquinho. você Hã? Did you guys eat? I just made scrambled eggs. Can you put time on my tablet? Mhm. Okay. Um, Can I have one? You get me one, please. Desculpa, pode falar. é, e aí eu falei assim, Não, derrubado, não. I know, but come Two each. Desculpa. e aí eu falei docinho é bom, né. E aí eu falei e aí eu vejo às vezes eles com outras Uhum, crianças, e eu vejo quão importantes são essas skills que eles desenvolveram me vendo ter um problema com as outras uhum, crianças, e não só isso, com eles mesmos. Porque eles me uhum, vendo tentando sair daquela situação, porém respeitando o que está acontecendo comigo e não simplesmente: "Ai, eu não posso, eu não posso, eu não posso", sabe, e que causaria mais uhum, ansiedade. Não, eles ficam calmos e entendem, eles até conseguem lidar com as próprias emoções. E eu falei isso pra ela. E ela olhou pra mim e falou assim: aham, "Nossa, essa é uma perspectiva que eu não tinha". Eu falei assim: "E eu não tô falando que eu dependo deles para me acalmar, eu não aham, estou aham, falando que eu exijo a ajuda deles. Só que eu tô uhum, falando que eu não escondo que eu sou uma pessoa que tem falhas, que eu sou uma pessoa que eu aham, sou um ser humano e que eu não vou ser uhum, perfeita sempre, mas o fato de eu não ser perfeita, de eu não fazer tudo corretamente, de eu não ter, sabe, problemas meus, eu não quero que isso afete eles, mas eu preciso que eles vejam como é que eu tô lidando com isso, sem, uhum, né, sem também, eh, sabe, tentar suprimir aquilo em mim, de forma que vai me fazer mal. Porque aham. são skills que a gente não aprendeu quando era pequeno, por quê? Porque os nossos pais Sim. tinham essa mesma mentalidade dela. O que eu não estou falando que é culpa deles, mas a sociedade, né, os médicos, etcétera, falavam que não, a gente Uhum, tem que proteger os filhos de tudo. uhum, E eu estar mostrando para eles que eu não sou perfeita, não é que eu não estou protegendo eles, eu estou tentando ensinar eles skills que eu não tinha, entendeu? Que eu tive uhum, que aprender uhum. depois de velha, depois de ter praticamente quase ido para o hospital, entendeu? E é isso que eu falo, é bom para os nossos filhos não dependerem completamente da gente, né. É, Obviamente que vai depender da uhum. idade, mas eu acho importantíssimo a gente mostrar o nosso lado humano para eles, né. Eu também E é acho. isso que você está Mas assim, falando, né. eu acho que eu, tipo, eu ouvi muita coisa, né, quando eu era criança, assim, que a Uhum. minha mãe tinha bastante problema e meu pai bebia quando eu era pequenininha. Hum. E assim, eu recomendo? Eu não recomendo, Sim, mas só que isso é vida, essa é a realidade. é, As famílias, todo mundo tem essas coisas que a gente não. sim, O importante é, assim, a não deixar eles achar que a gente vai durar para sempre. Eu falo para eles, assim, eu é, falo, não é que eu quero que eles pensem que eu vou morrer o tempo todo, mas ao mesmo tempo eu falo, tem certas coisas que você consegue fazer sozinho. sim, Eu acredito assim, tem coisa que nem Deus vai fazer para você, porque você consegue fazer sozinho. sim, sim, É, isso é meio contra algumas sim. crenças, eu acredito, mas eu acredito Ah, assim é? que Hã. eu acredito que as pessoas pensam que Deus vai fazer tudo pra gente. Não, Até se porque se Deus não fizesse é tudo pra um você não seria bom, né. não, é um enabler, né, como que fala É, enabler? sim, enabler, Ele não faz, não sei, porque é isso que eu ele não falei, esse vai negócio fazer de dar tudo as pra gente. skills, né, agora eu não tô conseguindo pegar o termo em português para isso, de Uhum, de de dar o as ferramentas para o seu filho também, né, exatamente. de ser um adulto, né, funcional, digamos assim, Aham, né. aham. Porque assim, no cristianismo, né, a gente acredita que Deus fez o impossível, né, que ele mandou o filho, e Jesus Uhum, morreu
Isso é o ultimate, né. Sim. Agora tem certas coisas que a gente tem que a gente mesmo fazer. E é lógico que uma coisa que ele falou é que eu sempre vou estar com você. Isso é uma coisa que até nesse momento de panic attack, do ataque do Uhum. pânico, todas essas coisas, você, apesar de saber que você está sofrendo aquele momento, que é um momento super difícil, que eu passei vários momentos, assim, de crise de ansiedade, onde doía tudo, parecia que eu estava tendo um ataque do Ataque coração, do coração, né. mas Parece mesmo, né. sentindo, parece, assim, com Você aquela sente dor, dor, assim, né, e dói o braço, dói mas tudo. mesmo nisso, eu sabia que ele estava comigo. E eu Uhum. eu eu até lembro, eu acho que eu falei isso da outra vez, eu estava na Isso ajuda ambulância, você a lidar com o momento, né, né. na O ambulância momento ali, eu achando: "Eu é, vou morrer". E eu falei: é, "Deus, a única coisa que eu peço para o Senhor é de continuar com os meus filhos". Ah, sim. porque eu acredito que ele vai tomar conta deles melhor do que eu, de qualquer forma, né, porque, Eu achei Deus isso é Deus, né. interessante agora, porque quando eu tô nessa situação, né, por eu não Uhum, ter essa crença tão forte que você tem, uhum, no meu pensamento foi: "Eu não posso entrar num pensamento de que, eu estou morrendo e meus filhos vão ficar sozinhos, porque eu não tenho essa coisa para me agarrar e falar assim: "Ah, eles vão ficar bem". Então, uhum, no caso antes não, tá, isso foi uma coisa que eu tive que aprender depois, porque no caso antes aham. piorava a minha ansiedade. Achar Hã, que os meus filhos iam ficar sozinhos piorava a eu minha também ansiedade. Então eu passava acho por muito isso. interessante você Uhum, praticamente conseguir relaxar, né, que é uma coisa que você precisa fazer nessa hora, eh, uhum, você conseguir relaxar nesse sentido de, a minha crença em Deus está me deixando tranquila se acontecer alguma coisa pior comigo, né. No meu caso não, foi eu falando assim: "Não, eu preciso ficar tranquila, porque se acontecer alguma coisa comigo, fudeu". Praticamente uhum, isso. uhum. Ah, não, eu penso isso às Antigamente vezes. me piorava, porque eu falava assim: Uhum. eu preciso acalmar", isso me deixava mais nervosa ainda, Daí isso não consegue piorava a dormir, não, agora não, isso na hora do ataque, assim, porque na hora do ataque esquece, Uhum. você não Ah, tá. consegue raciocinar, Uhum, né. Mas na hora que eu senti hum, aquela dor aqui, que eu falei assim: "Nossa, eu tô tendo um ataque do coração, o que que eu faço?". E eu, assim, eu aprendi várias ferramentas que, né, então a primeira coisa que eu uhum, fiz foi eu uhum, deitei no chão. Eu deitei no uhum, chão, botei a mão aqui, acho que foi no a mão aqui, né, para eu uhum. poder sentir a minha respiração e o pé no chão, assim, com a o joelho para cima, o pé no chão, que é um tipo de earth, grounding, né, que fala, né, de Hã, você se aham. aterrar, né. E, Uhum. então, assim, são coisas que eu desenvolvi para eu não entrar num spiral, né, não É. piorar aquela situação. Uhum, uhum, E eu achei muito interessante o que você falou de que uma das coisas que te ajudam a não ficar nesse spiral, né, é uhum. essa fé que você tem de que seus filhos vão ficar bem, né. É, Eu ainda é não assim, cheguei olha, lá, eu 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 acho sempre penso assim, é porque eu passei por fases, porque eu já fui levada pela ambulância várias vezes. Eu não sim, conto muito pra minha família isso, mas várias vezes, assim, tendo esse, pressão alta e dor no coração, dor no peito, não sei o quê. E, assim, várias vezes eu falo para Deus: "Deus, eu não estou pronta para ir ainda, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos". Só que conforme o tempo foi passando, hoje a minha oração é diferente, sabe, porque eu penso assim: uhum, "Eu passei por tanta coisa esses últimos 5 anos, assim, coisa, assim, que sim, quando eu penso, não dá para acreditar que é verdade", que eu falo assim: "Nossa, eu passei por tudo isso e Deus nunca, nunca falhou, sempre teve alguém que ele mandou, sempre me uhum. ajudou". Então, assim, por que que ele ia fazer diferente com os meus filhos? Não ia. Então, assim, aí eu falei isso para ele, eu falei: "Olha", eu estava aqui, estava até, parece até coisa, assim, de novela mexicana. Eu tô te dando bem dramática, sabe. Eu Aham. na na A Maria do ambulância, os Bairro, 2 vai. homens,
Os 2 homens ali, né, não sei o quê, "Como que você está sentindo?", "Ai, estou com muita dor", não sei o quê. Aí, assim, começa a ir lágrima do meu olho, né, pensa aí, assim, Aham. aquele filme da sua vida vai passando na sua cabeça, e você pensa: Mas "Nossa, é. chegou a hora", aquele drama, né, vai Aham. morrer, nossa, como que faz? Gente, Aí a primeira ataque do aí eu pânico, falei você acha que vai morrer, não é um drama, não, acabou ali eu não mesmo. tinha essa noção até eu ter esse ano, sabe, realmente parece que você vai É horrível. morrer, acabou. E eu falei assim para Deus, eu falei: "Deus, eu tô sentindo que é a minha hora", olha o drama. "Tô sentindo que é a minha hora e que eu acho que o Senhor me quer ir perto do Senhor. E se é isso que o Senhor quer, não tem problema, desde que Ai, o Senhor tome gente. conta dos meus filhos. É a única coisa que eu peço". E aí eu Aham. ali, sabe, e nada, a pressão começou a baixar, tudo começou a melhorar. Começa Aí, sabe, e porque assim, no momento que a minha você maior entregou a preocupação preocupação, né. é, e é isso que a gente fala, porque eu acho que existe muito cristãos, incluindo eu, a gente gosta de pregar, sabe, a gente gosta de falar para as pessoas. Ok, I'll come in a minute, I'll make some. É, é, a gente gosta de falar para as pessoas o que fazer. "Ai, deixa a sua cruz, deixa todos os seus problemas ali no pé da cruz, e Jesus Aham. vai tomar conta". A gente fala isso, mas na hora Mas que é chega na vez da gente difícil. fazer isso, É. é muito difícil, de largar lá no pé Nossa. da cruz e deixar ele tomar conta. Mas, assim, eu Você não cansei de sente também que, ser pô, também não dá pra deixar tudo na mão de Deus, não dá pra deixar tudo na mão de Jesus, né, pô, eu mas tô tem sendo certas coisas egoísta que é ou só não? Deus mesmo. Não, Sim, não, não sim. sinto isso não. Eu sinto, assim, que tem certas coisas que é só Deus mesmo, Eu tô falando sabe, isso não tem pensando como se eu estivesse colocando isso, tipo assim, eu também não posso, né, exigir tudo de outra pessoa, mas obviamente a pessoa não é, né, Deus, é. Jesus, etc. Mas ele que deu, né, assim, Sim. eu tento ser racional um pouco com Deus às vezes também, sabe, porque eu falo assim: "Olha", Uhum. até isso aconteceu no dia que eu não vou poder falar essa parte muito, mas eu teve um momento que eu falei para Deus: "O Senhor me deu esses filhos, o Uhum. Senhor me abençoou até aqui, então eu espero que o Senhor vá guardar, que o Senhor vá cumprir a promessa que o Senhor me deu". Porque ele promete que ele vai estar com a gente o tempo todo, que ele vai Uhum. proteger, que ele vai guiar e tudo mais. Se a gente entrega a vida na mão dele, ele vai fazer o trabalho. Então eu gritei, chegou um dia que eu gritei com ele. Eu falei: "Deus, o Senhor falou, o Senhor prometeu que eu ia ajudar. O Senhor Uhum. prometeu, o Senhor deu esses filhos para mim". Porque tem muitos cristãos que falam assim, né: "Ai, filho é bênção". Mas só que se você tiver mais que 2 ou 3, já começa a olhar para você estranho, sabe. É, Aí, né, nossa, mas por que ter tanto? nossa, é. Né, e aí eu falo assim: "Ó, você quer ser, assim, se filho é bênção, por que que eu não posso ter o quanto eu quero? Ou quanto Deus quer?", Pois é. Que outra, sabe. gente, Eu esse sei que negócio isso de, vai um pouquinho além. né, de ficar, sabe, mas isso é muito, isso é pouco, isso é menos, tipo, vai tomar no cu, desculpa, mas vai tomar no cu, sabe. Contanto que eu não esteja pegando Que minhas crianças e o crist fazendo não, mal, é, sabe, porra, porque tem gente que tem um e filho eu acho e a coitada da criança tá sofrendo o cu na mão dos pais, eu falo palavrão pra cacete mesmo, foda-se, mas assim, a coitada da criança for sofrendo o cu na mão dos pais e ninguém tá falando nada, porque a coitada dos pais, coitada da aham. criança, sabe. Agora se tem um pai que tem É, 8 filhos, tá fazendo o melhor uhum, que pode, ninguém tá em perigo, pode ser que não seja perfeito, mas, vai cuidar da tua uhum, vida, uhum. sabe. Puta que desculpa. Então, é isso que eu falo, mas, o negócio não, não, tá certo, eu concordo. Assim, eu acho que muitos cristãos, é que nem eu falei para você, é que eles não podem falar de uma coisa que eles não experimentaram. Sim, Então, eu acho que tem muito, ninguém, não né. que eu quero que todo mundo sofra, eu não quero que as pessoas sofram, eu não quero Uhum. que as pessoas passem pelo que eu passei para eles poderem chegar na visão que eu tenho, não é isso. Uhum. Mas empatia é uma Sim, coisa que não precisa ser cristão para ter, né. se você não E quiser ter também o que empatia Jesus também, tá falou. bom, não tem empatia, mas assim, também não me enche o saco, sabe. Não vai Não é? é.
Ou até simpatia já é melhor também do que É, nada. Simpatia sim, também, porque você, né, você olhar para a pessoa: "Ai, que pena que você está sofrendo", pelo menos é, isso. sim, Agora, eu acho assim, eu tenho um vídeo desse até no meu Instagram sobre é tão fácil você falar: "Ai, se eu tivesse no seu lugar, eu ia fazer isso, eu ia fazer isso". mas você não Mas só que tá, você então não cala a está no boca. meu lugar, né. Você não está vivendo a minha vida, você não teve os meus pais, você não foi criado na minha casa, você não teve minha Sim, família, você não sabe do que eu passei, como que você vai falar para mim: "Ai, mas você foi boba, você devia ter feito isso, isso e isso, se fosse eu teria feito isso". tem Você que não teria, né, que se que é? Salmão? uhum, Tá com cara boa, deu até fome. com soda Nossa, bread, ó. nossa, que gostoso, agora eu vou ter que ir lá comer também daqui a pouco, eu tô E com o fome. cheiro da comida que tá, ó. Hum, ótimo. Mas em todo caso, a gente falou, 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 né. Não, assim, eu Você quer ir desculpa, agora na que eu pensei, onde eu não tô sendo hipócrita, eu realmente eu sei que eu faço isso às vezes, tá. Mas eu tenho uma autocrítica de eu quando eu também. faço isso também, que é bem grande. Uhum, Mas obviamente nós uhum. somos seres humanos e assim, né. Só que eu acredito que eu Lógico, tento não encher o lógico. saco de ninguém. Às vezes eu acho que: "Ah, por que que essa pessoa não veio?" Mas eu vou tentar também não encher o saco dela, né. Mas Fico sabe na uma minha. coisa que a gente falou aquela hora sobre se sentir culpada, essas coisas, né. Tem um versículo que me ajudou bastante quando eu estava grávida do meu filho número 3. O versículo eu não lembro agora onde que é, mas eu sei que é em Salmos, e é um versículo sobre, que Deus fala, ele lembra que nós somos do pó. E esse versículo parece que não é nada, mas só que para mim me ajudou tanto, porque eu lembro que quando eu estava grávida do meu filho número 3 eu não queria ter ele, né. Não que eu queria abortar, mas assim, eu não queria ter ficado Sim, grávida, eu estava assim, uma a fase assim: situação que você "Nossa, não estava, né. acredito", lá na África, tudo não era uma coisa que eu queria. E eu lembro quando eu voltei pra Irlanda, que eu comecei a ficar doente, eu acabei ficando internada, o médico falou para mim: "Talvez que você esteja tuberculose", né, que é de ter pegado lá na Porque você África. estava lá. E Uhum. ele falou aí ele falou assim para mim: "Se for tuberculose, você vai ter que decidir o que você quer fazer com esse bebê". Então, para mim, aquele momento ali foi um negócio, assim, eu falei: "Como assim? O que você quer fazer com esse bebê?". Eu falei: "Ok, eu não queria ele, mas eu não vou fazer nada com esse bebê vai ficar onde está, porque eu sou totalmente eu quero esse bebê". Uhum. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu pedi para Deus falar comigo. E eu não faço muito isso, porque eu não sou muito, assim, de wish wash, sabe, não gosto muito de Uhum. coisas, assim, muito milagrosas, assim, mas dessa vez eu fiz. Eu peguei a Bíblia e eu falei: "Senhor, fala comigo". E aí Quando eu você tá numa abri no situação, Salmos né, cara, desesperadora, você faz uma coisa, assim, desesperadora. uhum, E eu abri no, Salmo 139. Por quê? Assim, é outra coisa, o médico teve que tirar raio-x de mim, e como eu estava grávida de 10 semanas, existe um risco muito grande fazer raio-x, né, no começo da uhum, gravidez. uhum. E ele falou e aí eu comecei a passar tudo na minha cabeça, eu falei: "Nossa, ok, eu não tenho tuberculose, mas meu filho pode nascer com defeito, e não sei o quê", você começa a ficar preocupado com tudo. E o Sim, o Salmos 139 fala sobre isso, tá, sabe, você abriu aí? tô abrindo. Eu estava esperando você falar Leia, de novo, porque eu não estava lembrando o número. Engraçado que eu botei 139. Salmo 1, aí ele, tipo, botou 139, daí eu falei: "Mas será que foi isso que ela falou mesmo?" Não, foi isso Esse mesmo. Google ouve tudo que a gente fala. É isso que eu estava pensando, esse é Deixa eu abrir o aqui. você pode ler, porque é muito bonito. Eu tô sem uma Bíblia aqui Pior agora. que agora eu peguei inglês, vou ter que ler inglês? Não, Ai, tá. pera, Pega em posso português que acho tentar, que o problema é que meu Google ele é inglês. Eu tô tão acostumada. ah, coloca assim, em Salmo português. 139 em português. Eu também tenho tudo em inglês aqui. Ah, aqui, achei um que tá em português. Tá bom. Quer que eu leia? Tá, você lê pra gente. Leia, lê, por Tem favor. algum versículo ou você quer que eu leia o negócio inteiro? É Lê grande? tudo, por favor. É É? bonito, pode ler. Ah, não, até Não que é não é tão tão longo, grande lê. não, não é tão grande. Não, é. É,
Ai, eu lendo, né, eu fico até nervosa. Eh, Senhor, Então, tu tá me no pânico. sondaste. Não, eu entro num caráter, assim. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Desculpa, gente, são palavras que eu não estou acostumada. Se Sem problema. disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Nossa, que bonito. Hum. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no culto foi feito, quando no oculto fui feito e entrecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles! Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Yellow. Lindo. Ó, dinner. Okay. Okay, just give me a second, I'm coming, okay? Jantar. Só vou falar uma É. coisinha sobre isso. Posso Quando eu só abri a fazer 2 Bíblia e eu li. pontos, que eu acho que eu Pode. entendi perfeitamente o versículo 13, tá? Uhum. E acho que foi, o versículo 13, 14, 15, Uhum. 16 ali, que eu acho que eu entendi É. o que você Uhum. quis dizer com isso. É. Foi bem isso mesmo, porque quando eu abri e eu vi isso, o que eu entendi, assim, eu tô aqui preocupada com meu filho, mas Deus já tinha plano para De ele. Não interessava o É. que eu pensava do meu filho, que como que ele seria, se ele fosse deformado, se ele fosse o que fosse quando ele nascesse, Deus já tinha um plano para ele, Já porque sabia, ele é. então, assim, quando eu lia antigamente, eu lia essa passagem para mim. "Ai, o Senhor me criou, o Senhor fez isso", mas eu falo: "Não, esse versículo é para o meu filho que está ali", quer dizer, eu não sabia que era menino ainda, né, meu único menino. Uhum. Mas, e aí eu li um outro versículo, eu não lembro onde que era, que falava assim: "Ele lembra que a gente é do pó, a gente veio do pó". Então quer dizer que nós somos humanos,
Uhum. Porque aí quando eu li isso, aquele sentimento de culpa, né, falei: "Nossa, Deus, eu não estou confiando no Senhor o suficiente, estou tendo Sim, muita dúvida, estou com tanto medo, mas o Senhor prometeu que o Senhor vai cuidar da gente, não sei o quê". Aí eu comecei a me sentir mal, pensando que eu estava pecando, sabe. é. Daí esse outro versículo veio: "Mas ele lembra que você é do pó, você é Você vai humana, cometer lógico que você vai se você vai preocupar". duvidar, é. É, você vai se preocupar, você vai achar que está na sua mão, que você errou, que você não devia ter tirado raio-x, que você não devia Uhum. ter viajado, que você sabe? Mas independente do Então, que assim, acontecer, foram os planos dele. É isso, né. totalmente dele. E aí tá meu filho, 16 anos, grandão, altão, bonitão. Achei boni sabe que de vez em quando eu tô, assim, tipo, precisando de às vezes eu olho, não só a Bíblia, eu gosto Uhum. muito da parte mais esotérica, digamos assim, então eu tenho Aham. meus tarôs, minhas coisas, então às vezes eu olho, né, tanto na Bíblia Uhum. como no tarô, e às vezes eu falo assim, às vezes é alguma coisa que eu preciso, sabe, ou ouvir ou, sabe, lembrar, né, clicar Uhum. comigo. Uhum. E então eu acho isso muito, muito válido, assim, independente do Hum. da religião em si, né. Hum. Mas muitas vezes eu, Uhum. não sendo uma pessoa religiosa, abri, né, a Bíblia Uhum. ou alguma coisa da Bíblia e realmente Uhum. clicou comigo, tanto que às vezes eu falo: "Putz, eu acho que eu preciso ir na igreja só para ouvir alguma Uhum. coisa", sabe, Uhum. só para ver se eu consigo, Hum. Hum. sabe, ter uma qualquer igreja, no caso aqui, tem uma a que eu sei mais seria a católica, né, e só para Aham. ouvir o sermão, digamos assim, né, por Sim, mais que eu não me sim. considere uma pessoa cristã, né, Uhum. eu tenho essa abertura comigo mesmo, né, É. de entender que todas as fés eu não vou falar religião, porque eu tenho um problemazinho com religião, não sei se você já percebeu, mas todas as Aham, fés, aham. elas são válidas e elas te É. dão palavras lindas, elas te dão um caminho e elas te dão uma Uhum. âncora, né, então Uhum. isso eu acho Uhum. muito bonito. Dani, Religião não quer dizer necessariamente que a gente tem um relacionamento com Deus, né, é só sim, coisa exatamente, boa que a gente faz para outras pessoas, né, por isso que eu tenho mas esse probleminha com a palavra. Eu sei que é. não é eu Uhum. sei que é mais complexo que isso, mas o probleminha que eu tenho com a palavra. É, não, eu concordo. É, não, eu sei, eu Mas também não gosto da vamos palavra. vamos É. jantar e aí a gente volta ou você quer Vamos.